Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é o dia do livro de Romanos. Eu gosto muito desse livro porque ele é um resumo praticamente de toda a teologia bíblica. Ele é um livro muito profundo que fala basicamente sobre a fé e a salvação. A natureza da fé, para que serve a fé, onde ela nos conduz, a salvação, como que acontece, para quem acontece. Então, assim, é como se fosse um resumo de tudo o que acontece na Bíblia com o advento de Jesus no final e o propósito que ele tem. Então, eu vou tentar resumir. É um livro muito rico. Você tem que ler depois com calma em casa. Cada vez você lê um capítulo ou um assunto, um mini assunto, para que você possa compreender melhor. Mas eu vou dar aqui uma visão geral sobre esse livro. Ok? O livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo quando ele estava na cidade de Corinto. Então ele teve um chamado, né, para levar a palavra de Deus aos gentios, ou seja, aos outros povos que não eram os judeus. E ele já tinha ido aqui para vários locais, já tinha ido para a Turquia, para a Macedônia, e aqui ele estava na Grécia, na cidade de Corinto, quando ele escreveu a carta de Romanos. Eu vou ler algumas coisas desse livro para você ter uma ideia das coisas pontuais que acontecem aqui. Então ele começa falando sobre fé. Eu vou ler com vocês. Primeiro ele fala, elogia, né, sobre a fé que os cristãos romanos estavam apresentando. Então vamos ler lá no capítulo 1, versículo 8. Ele fala assim: primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então ele já começa a elogiar pela fé que eles vinham apresentando, pela fé que as pessoas notavam que esse grupo de cristãos em Roma apresentava. Depois do versículo 16, ele fala assim, ó: pois não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele continua falando sobre a fé aqui, que é muito importante, né, para a salvação, que as pessoas creiam, tanto o judeu, que foi o primeiro chamado, né, e depois os gentios, que seria o restante do povo. Ele repete também, no versículo 17, uma passagem que está em Abacuque 2,4, né? Então vamos ler o 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A principal coisa que nós temos que desenvolver na nossa vida cristã é a fé. A fé tem até vários outros livros que são escritos falando sobre esse tema. Mas a fé é o mais importante. A fé é mais importante que as obras. A intenção do coração é mais importante do que o que a gente vê acontecer. Então eu quero continuar lendo para que você possa absorver mais sobre esse conceito de fé. Ele fala que as pessoas, você pode pensar assim, mas e quem nunca tinha ouvido falar de Deus, né? Como é que vai desenvolver a fé? Já que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então ele fala que as pessoas, pela natureza que existem, são inexcusáveis. Só por existir a natureza, o mundo do jeito que ele é, já prova que Deus existe. Quer ver? Ó, vamos ler lá o versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Então, a divindade de Deus, o poder de Deus, tudo é percebido pelas coisas que foram criadas. Observemos o sol, observemos o mar, observemos os animais, as plantas, os próprios seres humanos, como que uma criança começa a se desenvolver no útero da mãe, como que depois ela vai crescendo, vai se tornando adolescente, adulto, como que as flores desabrocham, como que o mar não passa daquele limite. Então, assim, só das pessoas observarem essas coisas, eles já têm que imaginar assim, ó, existe alguém que criou tudo isso, que foi o que aconteceu com Abraão.
Abraão vivia numa terra idólatra, em Ur dos Caldeus. E ele sentiu, através de experiências assim que ele teve ali, que existia alguém, um ser superior que criou todas as coisas. Ele quis se relacionar com esse ser, que é Deus. Daí vem o chamado de Abraão. Então, nós somos inexcusáveis. O ser humano, só de ver as coisas, que a natureza, que Deus criou da natureza, as coisas que Deus fez, ele já deveria ter fé apenas por isso, né? Depois, ele fala, nos versículos 23 até o 32, ele fala sobre obras da carne, sobre o que acontece quando a pessoa não desenvolve esta fé, quando ela não tem esse encontro, essa proximidade com Deus. Então, a pessoa se torna corrompida. Então, ele fala de várias coisas aqui e fala que isso é passível de morte. Injustiça, malícia, avareza, eu anotei aqui algumas coisas, né? Maldade, inveja, homicídio, contendas, difamadores, caluniadores, soberbos, presunçosos, desobedientes aos pais, olha o que ele fala aqui, insensatos, sem misericórdia. Ele vai falando várias coisas sobre aquele que não desenvolve a fé nesse Criador, não tem a presença do Espírito Santo dentro dele, o que ele começa a realizar, que são essas obras que são pecados, que são passíveis de morte, porque o salário do pecado é a morte. Depois ele fala no capítulo 2 sobre julgamentos, né? E ele diz que para Deus não há acepção de pessoas no versículo 11, porque às vezes a gente pode querer julgar uma outra pessoa, ou se achar superior a uma outra pessoa, e Deus fala que não há acepção de pessoas, que a salvação é para todos, para todo aquele que crê. Então, aquele que tiver a fé, que tiver esse acesso pela fé, é para ele. Não importa o passado, não importa o que a pessoa fez, não importa como ela é, se ela realmente teve um encontro com Deus e pela fé ela se aproxima de Deus arrependida, querendo viver agora segundo as orientações de Deus, ela é salva. Então ele fala aqui sobre nós não julgarmos as pessoas, que Deus julga o nosso coração, que Deus, no versículo 29, ele fala assim, a circuncisão é do coração. Porque naquela época os judeus achavam que quem não fosse circuncidado, que era o sinal que eles tinham de aliança com Deus, que não ia ser salvo. Eles achavam que apenas aquela cirurgia, né, na pele daquele órgão dizia que eles estariam salvos. E isso é muito superficial. O que Deus está querendo dizer aqui, através do apóstolo Paulo, é que a salvação é uma coisa muito mais profunda, depende da fé, depende da mudança do coração. A circuncisão tem que ser lá no coração. Deus não olha para as coisas materiais, ele olha para a intenção, lá para o seu coração, o nosso interior. Depois ele fala no capítulo 3, eu estou resumindo bem assim, tá? Só para você ter uma ideia assim, do que fala o livro, para depois você ter um guia para começar a estudar. No capítulo 3, ele fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não tem uma pessoa no mundo que, por mais boa que ela seja, ela não tenha cometido pecados. Vamos ler aqui no capítulo 3, versículo 9 em diante. Vamos lá. Diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Ou seja, ele está falando dos judeus. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, o que ele queria dizer aqui? Que todo mundo, por melhor que queira ser, por maior boa intenção que queira, não consegue ser justo o suficiente, não consegue ser bom o suficiente para conseguir a própria salvação. Não é porque nós vamos ser bonzinhos, porque nós vamos fazer tudo certinho que a gente vai conseguir a salvação, não, porque senão não precisava Jesus morrer e vir aqui se a gente mesmo conseguisse a nossa própria salvação. O que ele está querendo dizer é que nós somos falhos e que todos nós temos pecados e que é Deus
que, através da obra de Jesus Cristo, vai fazer a salvação na nossa vida. Nós somos injustos, não poderíamos por nós mesmos nos salvar. Isso é muito importante ele falar, porque muitas pessoas até hoje acham, se você vai conversar com alguém que não tem um entendimento da Bíblia, ele acha que porque ele não matou, não roubou, não quis o mal de ninguém, nunca fez mal para ninguém, que ele vai ser salvo. E na verdade ele não vai ser salvo por causa disso. Porque isso não salva. Isso é uma consequência de nós andarmos com Deus. Porque nós vamos ter o Espírito Santo e nós não vamos mais querer fazer essas coisas. Porque nós vamos querer ser parecidos com Cristo, parecidos com Deus. Por isso nós não vamos mais fazer. Mas não é porque a gente não faz isso que a gente vai ser salvo, entendeu? Nós não podemos, de forma alguma, conseguir a nossa salvação sozinhos. É isso que diz a palavra, ok? No versículo 19 e 20, ele fala para que existe a lei. Então, por que teve a lei de Moisés? Por que teve que vir toda aquela parte do Velho Testamento, deles falando sobre Deus, do que pode, do que não pode, etc. Então, para que existe a lei? Então, ele fala aqui, ó, no capítulo 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Olha o que está escrito aqui. Vou repetir, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Sabe para que existe a lei? Sabe por que Deus deu os 10 mandamentos lá para Moisés? Sabe por que a Bíblia inteira no Velho Testamento está falando isso pode fazer, isso não pode, isso pode, isso não pode? Por um motivo. Para todos nós chegarmos à conclusão que a gente não consegue cumprir a lei. Não consegue. Porque você pode fazer 9 mandamentos, você escorrega em um. Você pode fazer os 10 mandamentos que está lá, mas você escorrega em algum outro preceito que tem aqui de outros mandamentos, que você sabe que não é só 10, né? Tem muitas coisas aqui que fala que nós devemos seguir corretamente. Então, assim, a gente não consegue. O ser humano, não há nenhum sequer, lembra que diz a palavra? O ser humano não consegue cumprir tudo sozinho a ponto dele mesmo se salvar pelas obras que ele realizar. Então, aqui ele fala que a lei, ou seja, o Velho Testamento, o que Moisés trouxe, o pode, não pode, isso tudo existe para, final do versículo 20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, para você conhecer, para você perceber que você tem pecado, que eu e você temos pecado, e que é uma coisa lastimável isso, porque isso nos separou da presença de Deus. E agora, o que nós podemos fazer? Mas aí vem a boa notícia, porque aí ele começa a falar sobre o que acontece, né? Como nós sairmos dessa condição de pecadores e termos a nossa salvação, já que nós mesmos não conseguimos. Então, vamos ler o versículo 22 até o 24. Eu até coloquei um coraçãozinho aqui desenhado na minha Bíblia, que eu fiquei emocionada, né, quando eu leio isso aqui. Diz assim, ó. Vamos ler do 21 para você entender melhor. Ó. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pinta isso na sua Bíblia, versículo 22. Pinta, 23, perdão. Pinta lá, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em algum momento da sua vida você já pecou. Então, se pecou, o salário do pecado é a morte, morreu espiritualmente, você precisa de alguém que venha te salvar, porque você sozinho não consegue. 24. Sendo justificados gratuitamente, você não precisa fazer nada, você não precisa ficar subindo escada de joelho, você não precisa ficar fazendo, como é que fala? Aqueles castigos, cumprir castigo, nada disso. Ó. Gratuitamente, por sua graça, de graça, porque Ele quis, porque Ele nos ama, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, meus cachorros estão brigando porque o meu gato apareceu ali. Então, nós vamos receber essa salvação gratuitamente.
por amor, porque Deus nos deu pela sua imensa graça, pelo seu imenso amor e misericórdia pela nossa vida. Então, eu até coloquei um coração assim, porque como nós devemos ser gratos a Deus, porque por causa do que Ele fez, da sua morte, do seu sacrifício lá na cruz, tomando o nosso lugar, que seria a morte, lembra que o salário do pecado é a morte, Ele tomou o nosso lugar e por causa disso, nós somos salvos e não vamos mais perecer no inferno e vamos estar para sempre com Deus, com Cristo e com Deus. Então, é maravilhoso, né? Esse livro explicando, primeiro, que a gente não pode sozinho, que a lei existe justamente para apontar que nós não conseguimos e que nós necessitamos de alguém que nos ajude. Por causa daquela escolha de Adão, nós escolhemos conhecer o bem e o mal, então nós acabamos conhecendo o mal, vivendo aqui na Terra, nesse mundo que jaz no maligno, vivendo coisas ruins, e isso não é culpa de Deus, isso é culpa da escolha do ser humano, né? Porque muita gente culpa Deus pelas coisas ruins que acontecem. Deus não queria que nada disso tivesse acontecido, mas nós escolhemos conhecer, lembra, o bem e o mal, aquela árvore. Então, conhecendo o mal e vivendo no mal, nós experimentamos a morte. E estaríamos para sempre separados de Deus. Mas glória a Deus pelo seu imenso amor e misericórdia que Ele veio e morreu no nosso lugar para que a gente tivesse a vida dele. Que coisa maravilhosa, né? Isso é a Bíblia. A Bíblia fala sobre isso, né? Mas vamos continuar aqui. Aí ele fala, ele coloca, porque naquela época também eles achavam que porque eles iam fazer tal coisa, né, lavar as mãos antes de comer, que eles iam dar o dízimo, que eles iam ser salvos por causa disso. Então ele continua falando sobre essa questão. Então vamos ver lá no capítulo 3, versículo 28, diz assim, ó: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Independente das obras, pela fé em Jesus Cristo, acreditando que você é falho, você se arrependeu e você acredita que esse sacrifício que ele fez de morrer na cruz por nós, você crendo que ele fez isso por nós e aceitando isso para você, você é salvo. Só por isso. A obra é importante? Claro que é. Né? Nós somos o espelho, o testemunho para o mundo. A obra é muito importante, mas ela é uma consequência, ela não é a causa da salvação. Ela é uma coisa que acontece depois que você é salvo. Você é tão grato a Deus que você fica até sem graça de não fazer as coisas que Deus orienta e que Ele nos ensina. Amém? Então, no versículo 28, ele conclui isso, né? Que a salvação é pela fé e não pelas obras da carne, da lei, né? Lá mesmo antes de Jesus, ó, por exemplo, Abraão não conhecia Jesus, porque Jesus não existia naquela época, né? Abraão viveu quase 2000 anos antes de Cristo nascer. Então, como é que ele foi justificado pela fé? Tem um capítulo que fala lá sobre os heróis da fé, lá está Abraão, né, lá em Hebreus, lá está Abraão, que ele foi justificado pela fé e Deus faz uma aliança com ele pela sua fé. Fé em quem? Em Jesus? Não, porque Jesus não tinha vindo ainda. Fé em Deus. A fé é acreditar que tem um Deus superior que pode salvá-lo de todas as suas mazelas da humanidade. Ele já teve essa consciência antes mesmo de Jesus vir. Né? Então, a pessoa tinha consciência de que era pecador, que gostaria de ser uma pessoa melhor, que gostaria de conhecer esse Deus que criou todas as coisas, e assim Deus salva Abraão. Vamos lá, vamos continuar. No capítulo 4, versículo 6, fala um pouquinho sobre isso aqui. Ó. Eu acho que é melhor a gente ler do capítulo 1 para que você entenda isso que eu acabei de te falar. Ó. Abraão foi justificado pela fé, é o título desse texto. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Não foi porque ele foi bonzinho, foi porque ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Depois, no versículo 6. E é assim também que Davi também, que viveu mais ou menos 1000 anos antes de Cristo,
É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Eles estavam querendo dizer aqui que a gente tem que crer em Deus para ser salvo, e não fazer coisinhas, fazer obras. Por isso que os fariseus tinham ciúme, inveja e mataram Jesus por conta disso. Porque Jesus mostrava que o importante era a fé, era o amor, era exercer aquilo que Deus ensinou e não ficar fazendo aquele monte de rituais que eles tinham aprendido na tradição, ok? Deixa eu correr aqui, porque senão esse texto vai ficar muito grande, né? Aí no capítulo 5, vamos ler aqui, ó. No capítulo 5 diz assim, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós voltamos a ter comunhão com Deus. Nós temos a paz com Deus mediante o que Jesus fez por nós, ok? Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não era bonzinho. Jesus não morreu porque a gente era bonzinho e ele quis salvar a gente porque a gente era tão legal. Não, nós éramos pecadores e ele morreu por todos nós. E no versículo 15, no 18, no 19, que não dá tempo da gente ler aqui agora, ele fala que Jesus é o segundo Adão. O que isso significa? O homem teve uma escolha: conhecer apenas o bem ou o bem e o mal. Adão escolheu o quê? Conhecer o bem e o mal. Agora Jesus vem como... voltando. E aí Adão, conhecendo o mal, ele não pecou? Isso não passou para todos os homens? Aquilo que ele fez não foi transferido para todos nós? Tem gente que fala assim, quando eu chegar lá no céu, eu quero, né, encontrar com Adão para, né, dar uma surra nele. Por que ele foi fazer essa escolha? Mas nós, no lugar dele, faríamos a mesma coisa. Então, isso passou para todos nós. Aí, aqui fala que Jesus é o segundo Adão. E pela atitude dele, pela sua salvação, por ter morrido no nosso lugar, o que ele fez também agora passou para todos nós. Por isso que, se a gente crer, isso é imputado como justiça para nós. Amém? É bastante profundo isso, mas eu acho que dá para você mais ou menos ter uma ideia, né? Depois, ele fala no capítulo 6 que assim, então quer dizer que se a gente é salvo pela fé e não pelas obras, quer dizer que a gente pode ficar pecando? Tem um monte de seitas por aí, de pensamentos errados dizendo isso, né? Que não importa o que você fizer agora que você já é salvo mesmo. Não, não é assim. Deus conhece o nosso coração. Então aqui diz assim, quer ver? Vamos ler lá no versículo 4? Capítulo 6, versículo 4, que nós vamos ler agora. Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo. Nós morremos com Jesus, né? Ele levou a nossa morte, como se ele se colocasse no nosso lugar. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, Jesus morre por você, porque você se arrependeu dos seus erros e aceita a salvação que ele tem para você. Aí você vai continuar igual, do jeito que você estava antes, fazendo as mesmas coisas erradas. Não, né? A gente tem uma novidade de vida. Quando a gente tem um encontro com Cristo, a perfeição dele constrange a gente. Você não consegue mais ser quem você era antes. Pode ver, todo mundo que tem realmente um encontro real com Cristo não é mais a mesma pessoa, é uma nova criatura, como diz a palavra. Então você não vai fazer mais as coisas velhas, as coisas pecaminosas. Você vai tender a fazer as coisas melhores, as coisas de Deus. Isso é um processo gradual, a gente vai melhorando ao longo da nossa vida. Às vezes a gente erra, mas a gente não vive em pecado. A gente tem um pecado aqui, outro lá, que acontece, que é um acidente, mas que a gente se arrepende rapidamente. Então a gente tem uma novidade de vida. A gente começa a andar com obras agora, porque a fé também sem as obras é morta, né? Não adianta você ter fé e fazer tudo errado. Pela fé, você tem a salvação e você tem uma novidade de vida, você tem uma mudança de vida. Então você é uma nova criatura. Deu para entender? No capítulo 7, ele fala que existe uma batalha, né? Eu vou resumir, entre o querer e o realizar. A gente quer fazer o certo, mas às vezes a gente não faz o certo. Tem várias vezes aqui na Bíblia que fala sobre esse tema, né? O que eu quero, não faço, o que eu não quero, isso eu faço. Existe uma batalha nos nossos membros, a gente quer fazer alguma coisa ou na nossa mente e o Espírito tende a falar para você fazer outra coisa. Essa batalha, deixa eu contar para vocês, sempre vai existir até a gente se encontrar com Cristo. Então, todos os dias da nossa vida vai ter batalha.
Sabia? Nós estamos num campo de batalha. A vida é um campo de batalha. E você tem que decidir qual exército você está. Você tem que decidir a sua posição no exército. Porque se você ficar lá bobeando, você vai ser morto. Né? É como se fosse uma guerra mesmo. Tá? A guerra é uma simbologia para a gente entender o que acontece no mundo espiritual. Existem forças malignas e existem forças do bem, as forças de Deus. Nós temos que decidir para que lado a gente está. Não existe meio termo. Não existe soldado que vai para a guerra e fala assim, olha, eu não sou de nenhum dos dois, vou ficar aqui no meio do campo de batalha, tá? Aí vem uma bala, uma flecha, uma sei lá o que e mata ele, né? A gente não pode estar em cima do muro. Ou é um lado ou é o outro. Espero que você escolha o lado de Deus. E aí depois, no capítulo 8, ele fala assim que nós recebemos o espírito de adoção, de filhos. Olha que coisa linda! Deus nos adotou como filhos dele. Nós éramos criaturas dele. E através da sua morte, do seu amor por nós, da misericórdia, da salvação, ele nos adota como filhos, né? Isso fala no capítulo 8. No versículo 26, olha lá, está escrito assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, às vezes a gente quer fazer, né? Conhecer o Jesus, é uma nova criatura, tem vontade de fazer as coisas boas e a gente às vezes nem sabe como agir, às vezes a gente ainda tem comportamentos do passado e que vai sendo tratado por Deus ao longo da nossa vida cristã. E aqui fala que o Espírito Santo que vem habitar dentro de nós quando a gente aceita Jesus Cristo, ele nos ensina, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Olha que maravilha! Ele vai nos ajudar a encontrar esse caminho certo de chegarmos à comunhão completa com Deus. Que maravilha, né? Vamos ler agora o versículo 28, diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas colaboram, tanto as boas quanto as más, para que a gente tenha um aprendizado da nossa vida cristã e para que nós estejamos nos transformando dia a dia, de glória em glória, de vitória em vitória, para estarmos para sempre com o Senhor. Depois, olha que coisa linda, né? Vamos ler primeiro o versículo 31 do capítulo 8, que diz assim, ó. É que tem tantos versículos lindos aqui, para mim eu lia tudo, né? Mas enfim, vamos filtrar aqui. O 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E é Deus quem os justifica. Deus nos defende. Assim como você que tem filho sabe o quanto você defende ferrenhamente o seu filho, então aqui Deus, muito mais do que nós, que ele que é perfeito e nós imperfeitos, né? Muito mais ele vai nos defender contra toda acusação, contra todo o mal. E olha o 35, que versículo lindo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Aí o 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos vencedores em tudo, não só nas coisas boas, mas também nas dificuldades, principalmente nas dificuldades. Olha o 38 e o 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Levanta suas mãos aos céus agora e agradece a Deus, porque nada pode nos separar desse amor que Deus tem por nós e que através do seu sacrifício nos trouxe a salvação. Olha que coisa mais linda. Como é que tem gente que não aceita isso, né? Não dá para entender. O capítulo 9 fala sobre isso, sobre a dificuldade, sobre a rebeldia de Israel. Que Israel, ele rejeita Deus através das suas atitudes muito ao longo da história. Deus livrava eles, aí eles desobedeciam, aí eles faziam tudo errado, não seguiam os mandamentos de Deus, adoravam outros deuses, faziam tudo contrário do que Deus mandava. E aí Deus, né, permitia que eles sofressem, que eles
recebessem as consequências das suas atitudes, para que eles aprendessem, mas com todo o seu amor ele vinha de novo, os recebia de volta quando eles se arrependiam e aí ajudava eles novamente. Isso aconteceu inúmeras vezes na Bíblia, você pode ler aqui, desde Gênesis até aqui onde nós estamos. Deus sempre ajudando Israel quando ele se voltava para Deus, mas diz que ele é um povo rebelde. E não é só Israel não, viu? Todos nós temos essa característica de, às vezes, nos afastarmos do que é a vontade de Deus, sermos rebeldes aos seus mandamentos, e por causa disso nós sofremos as consequências. Deus não gostaria que nós estivéssemos sofrendo por nada, mas através das nossas escolhas, das consequências, nós acabamos sofrendo. E através do sofrimento a gente reflete e a gente vê que não há caminho sem ser Deus, e a gente se volta para Deus e Deus nos abraça novamente. Mas vamos poupar toda essa parte de sofrer, né? Basta obedecermos para que não passemos por essas situações. Amém? Depois do capítulo 10, eu acho muito interessante o versículo 4, que diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Cristo não veio, ele fala isso, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir a lei. Ele é o cumprimento dessa lei. O que acontecia na lei dos judeus quando eles pecavam? Eles tinham que matar o quê? Um cordeiro, um animal inocente, um sangue inocente para cobrir os pecados daquele, como se transferisse, né? Eu pequei, eu levo um animal inocente e ele paga por mim. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele já morreu por todos nós, o sangue inocente dele, o homem que viveu aqui sem pecado, o próprio Deus que viveu na sua humanidade aqui sem pecar, morreu no nosso lugar. Ele foi o Cordeiro da expiação, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, através disso, o fim da lei é Cristo, é nós entendermos que ia ter que ter um inocente que pagasse pelos outros. Deu para entender, né? Depois de tudo que a gente leu no Velho Testamento, realmente um inocente tem que pagar pelo pecador. Pois é, veio o grande inocente que é Deus para pagar no nosso lugar. Ai, que maravilhoso, como Deus é lindo, lindo, né? No capítulo 10 ainda, no versículo 9, fala quem vai ser salvo. Você sabia que aqui fala quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo? Fala, nossa, mas como que eu vou saber quem vai ser salvo? Pois é, está escrito na Bíblia. Capítulo 10, versículo 9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pronto, a salvação vem através de Cristo. Então todos os caminhos levam a Deus? Não. Quem leva a Deus, o único caminho, a verdade e a vida é Cristo. Então, essa história de falarem, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, mentira de Satanás para te tirar da presença de Deus. O único caminho que leva à presença de Deus é Jesus Cristo. É o reconhecimento dos nossos erros, de que Ele veio nos salvar, nós aceitamos essa salvação e queremos estar para sempre com o Senhor. Tá? Então, no capítulo 10, versículo 9. Risca isso aí na sua Bíblia. Tá bom? Perdão, capítulo 10, versículo 9. Achei que tinha falado errado. O capítulo 11 fala sobre Israel ficar entorpecido, porque o Messias que eles esperavam tanto, o Salvador que eles esperavam tanto, veio e eles não reconheceram ele como o Messias. Eles acharam que ele era um impostor, né? Porque eles achavam que o Messias ia vir que nem o rei Davi, que matava os filisteus e que deu a libertação política para eles naquela época. E não é nada disso. Jesus veio dar uma libertação muito maior, não tinha nada a ver com política. A libertação da alma, a libertação do inferno, a libertação de estarmos para sempre separados de Deus. Ele veio trazer essa libertação, esse Messias. E no final dos tempos, a gente que lê a Bíblia até o final, você que já leu o Apocalipse, você sabe que os judeus no final dos tempos vão reconhecer que Jesus era o Messias e vão chorar muito por não terem aproveitado esse Messias que veio para eles, e os gentios acabaram se relacionando mais ainda com Jesus, né, do que eles próprios. Teve muito judeu que se converteu, mas muitos ficavam esperando ainda um Messias de cunho político, né, de cunho guerreiro, vamos dizer assim. Então, o capítulo 11 fala sobre isso. E, para terminar, eu queria que você lesse comigo no capítulo 12, versículo 2, que depois de explicado tudo isso e muito mais que você vai ler em casa, porque não tem como falar tudo aqui,
no capítulo 12, versículo 2, diz assim: Não vos conformeis com este século, ou com este mundo, como está em algumas Bíblias, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está falando aqui? Renove a sua mente. Abra a sua mente. O que você tinha de entendimento sobre Deus até agora era muito pequeno, perto do que é a realidade, do que Deus tem para nós, do que é essa obra magnífica da salvação. Que a gente tem que acordar e agradecer a Deus todos os dias por causa disso, não reclamar de nada, só agradecer a Deus por isso. E ele fala: não se conforme com este mundo. Não se conforme, não assuma a forma desse mundo. Não seja igual o que este mundo coloca. Não siga o que o sistema, o mundo coloca para você. Não se conforme com este mundo, mas renove a sua mente, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não precisa ter medo da vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para você. Não precisa ter medo. Ah, mas e se Deus quiser uma coisa para mim que eu nem quero? Não. Deus sabe o teu coração, Deus sabe o desejo de cada um, Deus sabe a necessidade de cada um e Deus tem o melhor para cada um de nós. Aquilo que o nosso coração deseja é o que Ele tem para nós. Lá em Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, só se entrega, se joga no colo de Deus, nas mãos de Deus e deixa Ele fazer o restante. Amém? E para terminar agora, capítulo 13, versículo 10 diz assim: o amor não pratica o mal contra o seu próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Ou seja, não adianta você querer ser certinho, fazer tudo lá que está na lei de Moisés, no Velho Testamento, naquelas mandamentos. Não adianta nada você fazer tudo isso certinho se você não tiver amor. O fim da lei é Cristo. E Ele é o amor, porque Ele é o próprio Deus. Então ele vem, pode perceber quando Cristo enfrentava ali os fariseus, os doutores da lei, os escribas, ele falava assim: vocês fazem as coisas muito superficiais, vocês são sepulcros caiados, por fora branquinho, pintadinho, por dentro vermes, podridão. Então, na verdade, tem que brotar de dentro para fora esse amor, o amor que Deus vai colocar no nosso coração a partir do momento que nós reconhecermos as nossas fraquezas, pedirmos perdão, nos arrependermos, aceitarmos, confessarmos com a nossa boca, como estava lá, aceitarmos esse sacrifício de Cristo para as nossas vidas, desenvolvermos o amor de Deus através do Espírito Santo que vai vir habitar dentro de nós e vai nos transformar, e assim nós seremos salvos e poderemos ajudar a levar essa salvação para outras pessoas. Ou seja, a Bíblia resumida em 37 minutos, né? No livro de Romanos. Tudo mais que você lê vai ter a ver com esse propósito. Então, o apóstolo Paulo foi muito feliz nesse livro, porque ele conseguiu, através desses ensinamentos, conseguir resumir e alinhavar todos esses conceitos tão importantes da nossa vida cristã. Amém, queridos? Espero que tenha sido de ajuda para vocês, que vocês possam ler mesmo, mastigar esse livro, que ele é muito importante e que isso possa ter te ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Desculpa aí pelo tempo. E no próximo programa nós vamos estar falando do próximo livro da Bíblia, ok? Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. E que Deus abençoe a todos.